Mais uma vez, os agentes de saúde de Natal estiveram reunidos no auditório do SESC para mais uma assembleia. O local estava totalmente lotado. Momento este seria para a prestação de contas e esclarecimentos à categoria. Mas a reunião tomou rumos bem diferentes. Acusações, denúncias, ataques. Foi o que aconteceu. O Sindas foi acusado de desvio de dinheiro e de favorecimento. Segundo Cosmo, até esmolas estava sendo dada com o dinheiro do Sindas. Cosmo teve o seu tempo, mas quando chegou a vez de Salustino, houve um grande tumulto, impossibilitando o mesmo de falar. Salustino disse que armaram um boicote contra ele. Na sede do Sindas, era travada grandes lutas. Um membro do sindicato teria se armado com facas. Algo não aconteceu porque chamaram a polícia e assim acalmou os ânimos. Vamos ver o que aconteceu nessa assembleia no SESC em Natal, com exclusividade. Eu peço desculpa aqui a mesa, mas a mesa errou, viu? Valdemar, desculpe você. Vamos buscar um bem coletivo. O sindicato tem uma maioria de uma direção e um conselho fiscal que tem uma convicção de não concordar com as coisas erradas, com malversação de patrimônio, com beber em horário de expediente e utilizar o carro do sindicato. A direção tem uma convicção. Se tem a maioria da direção e o conselho fiscal tem uma convicção que é continuar lutando pela categoria, e isso será dado continuidade. Se o conselho fiscal e a maioria da direção tem diversas questões para dar andamento, eu acho que a lavagem de roupa suja que ocorreu na Assembleia, os esclarecimentos, nada mais é que para esclarecer a categoria e acabar com disse-me-disse, empenhar e unidade. A categoria tem que sair daqui com a convicção que demorou muito para ter um sindicato. E não vai ser pela primeira pedra que vai se desfiliar. Porque se desfiliando, a direção que assumir, o que é que vai acontecer? Vai empurrar o imposto sindical para a categoria e a categoria vai pagar independentemente de ser afiliado. E nós, a maioria da direção e o Conselho Fiscal, somos contra o pagamento do imposto sindical em Natal, porque esse dinheiro, o interesse é passar para a Central Sindical para promover partido político. E nós temos uma missão. Assim como temos diversos trabalhos prestados no interior, efetivação de agentes, aumento salarial, em diversas cidades do Rio Grande do Norte, como vem sendo prestado contra o nosso trabalho no blog, entre outros veículos de comunicação e por escrito, esse trabalho tem que continuar. Em Natal, até então, a categoria estava tendo prejuízo porque a parte da direção que trabalha, que efetivamente faz e tem inteligência e competência para tal, estava sendo vetada pelo presidente e por um grupinho de diretores. Mas a partir dessa Assembleia, esse grupo de diretores que defende o bem-estar da categoria e que defende a honestidade e a clareza para a categoria, dará continuidade. E a categoria vai ver quem estava certo e quem estava errado. E se teve prejuízos, foi por causa de um grupo de 4 diretores, no universo de 20 diretores. Uma pergunta que todos querem saber: Cosmo é candidato à presidência do sindicato? Depois dessa Assembleia, a categoria me procurou e, pelo que eu vejo, é o melhor caminho, é a maioria da direção permanecer, a maioria da direção que defende o que é justo, o que é correto, o que é honesto, continuar. Vamos conversar aqui com o presidente do Sindas, Rio Grande do Norte, Salustino. Salustino, como ficará agora o Sindas daqui para frente? Qual a sua defesa? Companheiro, é o seguinte, primeiro não vou falar em defesa, vou falar o seguinte, que a situação está muito difícil, o sindicato está rachado, não tem volta, tá entendendo? Se for falar em defesa, eu tenho muito o que falar, porque o nosso adversário, pode dizer assim, falou mais de quase 1 hora. Na hora que eu fui dar meu depoimento, vamos falar assim, infelizmente houve um tumulto e não foi possível eu me defender. Mas se tem coisas erradas, tem dos dois lados. Isso não resta dúvida, tá entendendo? Não tem nenhuma dúvida que o erro está dos dois lados. Essa questão vem desde o início do sindicato, não é de agora como ele colocou, não.
E eu, como presidente do sindicato, eu vim segurando essa barra, não é de hoje. Para quê? Para justamente não ver chegar essa situação, para que o nosso sindicato não desmoronasse, porque não tem sindicato mais forte do que esse. Isso já foi provado. Mas diante da ganância, da prepotência, da arrogância, da ambição pelo poder, é que está acontecendo isso. E eu não me preocupei nunca em me candidatar a presidente, mas pela ousadia do meu adversário, que é o seu Cosmo Mariz, que mente muito, tem um discurso muito bonito, mas fala muita mentira, muita inverdade. Então, nesse caso, talvez eu me candidato, mas isso vai depender da categoria. Mas não tenho pretensão nenhuma, até porque eu já estou cansado do movimento sindical. Não sou um profissional como companheiro do profissional do sindicato, mas sou um sindicalista autêntico. E não é de hoje não. Há 30 anos, quase 30 anos que eu sou sindicalista, tenho bagagem para isso, tenho experiência para isso. Fui convidado para uma diretoria da entidade como a CTB, por quê? Porque eu sou credenciado para isso, naquilo que ele não é, naquilo que ele não tem condições de ser. E eu, há quase 30 anos, vou repetir, vivo no movimento sindical, fui do Sindicato dos Correios, fui do Cine Saúde durante 6 anos, e essa minha história não está sendo respeitada pelos companheiros, pelo contrário, eles estão querendo me escorrachar, estão querendo me humilhar, ou estão querendo não, me humilham, entendeu? O companheiro se passa para o presidente onde chega, o companheiro dá entrevista como presidente, o companheiro assina ofício como presidente, como é que você vai se sentir como presidente? Posso fazer uma pergunta? Pode. Queria fazer uma pergunta aqui ao Celestino. Celestino, diante dessa confusão, desse conflito, o senhor acha que tem condições de dar as pazes, de vocês conversarem, sentarem para tocar à frente a nossa situação como categoria? Vocês o sindicato, as partes, né, que posso dizer, vocês têm como fazer as pazes, se conciliarem e entrar um senso comum? Eu acho que isso não é possível mais. Eu, sinceramente, eu acho impossível. A nossa preocupação é justamente o prejuízo que recai sobre a categoria. Mas diante do que está acontecendo, diante das agressões que já aconteceram, está faltando só sair o IPUITEP. É outro ponto, porque infelizmente é muito difícil. Celestino, já que vocês reconhecem que há erro de ambas as partes, por que vocês não sentam, conversam e entram num acordo e começam a entrar na luta de novo, a favor da gente? Mas era porque nós já tentamos isso. Inclusive, depois de uma reunião lá no Distrito Oeste, na Cidade da Esperança, nós sentamos, eu, Heraldo, passamos quase 2 horas, tá entendendo? Mas, infelizmente, ali parece que ficou tudo acordado. É só sair dali e ele apronta voo, entendeu? Esse é que é o problema.